Olá, família Paz e Bem. Sou a Lorixá Adriana de Omolu. Estou aqui para mais um episódio no canal Paz e Bem, falando sobre povos tradicionais de matriz africana, suas lutas, conquistas, produções, bandeiras. Ao longo desses encontros, nós falamos tanto do processo de colonização que se dá em África e em Pindorama, Terra Brasilis, como também das relações com os povos indígenas, povos originários dessa terra, as construções que foram feitas a partir daí, né? E também falamos sobre as características dos povos tradicionais de matriz africana. Falamos das lutas que são encampadas por esses povos e as nas quais o nosso povo se soma, e tratamos dos produtos, tanto produtos do ponto de vista científico, né, acadêmico, como legal também. E nesse processo nós falamos sempre das três instâncias, né? A local, que é municipal, estadual e também nacional, tá? Trouxemos diversos exemplos, nós fizemos uma reflexão sobre a violação de direitos, como que isso vem acontecendo, aconteceu sempre ao longo da história e ainda acontece, e como que isso vai se organizando, vai se materializando, vai se caracterizando. E também falamos daquilo que para nós é caro, que são os elementos que nos constituem enquanto povo, que perpassa por toda a cultura do nosso povo. Lembrando que cultura é absolutamente tudo. A forma como uma sociedade pensa, se organiza, se relaciona, né, vive, se alimenta. Então, tudo isso envolve a cultura. E não é diferente com os povos tradicionais de matriz africana, que estão dentro das unidades territoriais tradicionais, que também expliquei do que se tratava das casas de axé, templos, mupames, inzos, né, roças, enfim, terreiros, o nome que se queira dar para essas comunidades. E hoje a gente chega a um ponto que é o de refletir sobre um outro mundo possível. Mas como assim um outro mundo possível? Essa é uma frase que foi encampada pelo Fórum Social Mundial. Um outro mundo possível. E é uma frase muito inteira, muito esperançosa, de que realmente há uma sociedade alternativa para essa da qual nós vivemos, dentro do sistema do qual vivemos. O sistema que nós vivemos é um sistema patriarcal, como já foi dito, colonizado, capitalista, e que tem um modelo de ser humano, um modelo de gente. Esse modelo de gente é masculino, é heteronormativo, é cristão. E tudo que sai desse modelo, que é compreendido como um modelo perfeito, ou seja, um modelo a partir de si mesmo, daqueles que colonizaram, que ainda colonizam diversos países de África, esse é o modelo de ser humano, que é um modelo de beleza, que é um modelo de direitos, né? Que é o modelo que o mundo gira ao redor, né? Tudo é feito para esse modelo. Então, esse é o modelo masculino, hétero, branco, cristão. Bom, nós estamos falando de uma sociedade que vem de um lado do planeta em que as pessoas são pretas, em que o modelo é matriarcal, porque é a útera quem gesta, quem dá vida, portanto, é
o poder máximo está neste lugar. E é importante também ressaltar que, a partir deste lugar, o cuidado, o respeito, a garantia de que o direito não seja privilégio. Por que não seja privilégio? Porque se não está para todos, todas e todos, não é direito, é privilégio. Então, nesse modelo de sociedade, o direito está para todas, todos e todes. Então, vai na contramão do que prega. E também não é cristão. Né? Por que não é cristão? Porque não se trata de religião, se trata de um culto a ancestrais, antepassados, que é aqueles que estiveram aqui muito antes de nós, e que lutaram, e que resistiram, e que construíram cidades, estados, países, que deixaram um caminho ancestral de família, e com um conceito de família ampliada, que tem um cuidado inquestionável com os mais novos e um respeito indiscutível aos mais velhos, que estabelece uma relação com a sociedade de respeito, de sustentabilidade e que pensa um mundo mais musicalizado, mais dançado, mais comemorado, mais feliz. E me faz lembrar muito o conceito de feliz cidadania que foi apresentado pela professora Terezinha de Azeredo Rios. Feliz cidadania, que se dá por meio de uma cidadania ativa. Enfim, quando a gente fala que todas, todos e todos são cidadãos e cidadãs, né, e cidadãs, nós estamos falando do direito à vez, voz e vivência da totalidade de todas as coisas que fazem bem à comunidade, às pessoas. Nas sociedades africanas pré-colonizadas, esse era o foco. O foco não era o acúmulo de capital, o foco não era a exploração de seres humanos, o foco era a harmonia, que se busca dentro das comunidades tradicionais de matriz africana. Ah, mas então você está falando que isso acontece assim, ipsis literis dentro das comunidades? Não, porque as comunidades são feitas de pessoas e essas pessoas nasceram e vivem a partir de uma sociedade que se organiza sob a égide da colonização, dos processos coloniais, do imperialismo e do capitalismo. Então, do que você está falando, Adriana? Eu estou falando da lógica de uma organização social, da organização da sociedade a partir de elementos socio-bio-ancestrais. Estou falando de um outro mundo possível a partir de uma economia de existência, em que todas, todos e todes usufruem das riquezas igualmente. Vão ter comida de verdade sobre a mesa, todos têm direito a uma casa, todos se deslocam para lá e para cá, têm a liberdade de ir e vir garantida, porque você tem recursos para tal. E o alimento está para todas, todos e todos. Em que as crianças são cuidadas, respeitadas, protegidas e ensinadas pela ação, pelo comportamento, pela conduta. Tá, então a gente está dizendo que isso não acontece. Não, nós vivemos sob ditos populares como faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço.
Isso já não é, né, decolonial. Pode mais quem chora menos, cada um por si, Deus para todos, ou por todos. Então, assim, esses ditos populares não dizem respeito a uma cultura que entende que cuidar da coletividade é garantia de bem comum e felicidade a todos, todas e todes. Então, a gente está falando também de uma sociedade que tem um respeito inquestionável e incondicional aos mais velhos e às mais velhas. Por quê? Porque entende-se que esse mais velho, essa mais velha, sempre produziu, resistiu, ensinou, protegeu e hoje é quem precisa dessa proteção, desse cuidado. E quem deve ser reverenciado e respeitado até que se ancestralize. E mesmo depois de ancestralizado, vai continuar sendo louvado, né, seus feitos lembrados e respeitado. Então, é uma lógica contrária à lógica mercadológica, a lógica da produção, de que você só é bom enquanto produz para que um grupo de 1% acumule capital, para continuar explorando 99%, para que continue acumulando cada vez mais capital. E esses 99% que estão trabalhando exaustivamente até adoecerem, porque hoje não dá para dizer até se aposentarem, mas até simplesmente adoecerem a ponto de não conseguirem mais produzir ou morrerem, garantam que esse 1% continue rico. Não, nós estamos falando de uma sociedade que pensa em saúde para todo mundo, e a saúde se dá através da medicina tradicional, com as ervas, com as infusões com um alimento que não carrega veneno, né? E que hoje é muito difícil, que não é transgênico, né? Mas que é plantado no quintal, que é criado no quintal, no terreiro, né? Criado no terreiro, plantado no terreiro. Mas que se não é plantado no terreiro, se não é plantado, não é criado no terreiro, é plantado e criado em condições dignas de existência para que possa dignamente, de forma saudável, alimentar tantos e tantas outras. Em que há respeito pela sociobioancestralidade, ou como conhecem colonizadamente como sociobiodiversidade, respeito aos tempos, cuidado para que esse alimento, quando retirado da terra, possa continuar fornecendo alimentos para ser novamente tirado da terra e assim atender à demanda de alimento de toda a sociedade. Ou que não é sacrificado de forma vil e como numa produção em série, né, em que diversos animais foram levados à extinção porque eram iguarias, porque eram suas peles bonitas. Não. Nós estamos falando de um abate tradicional, né, de um animal que é abatido para garantir a alimentação daqueles que pertencem à comunidade. Nós estamos falando do respeito aos ciclos menstruais, aquilo que é feminino, aquilo que garante a coletividade, que garante a continuidade de vida sobre a Terra. Nós estamos falando da útera e por isso nós estamos falando das mulheres que parem, seja pela sua útera fisiológica, biológica, fisiológica, seja pela sua útera coletiva, que são os roncós, pejis, baquices, camarinhas. E que parem homens e mulheres, meninos e meninas, crianças, para
viver em uma lógica em que ter vida é direito. Ter vida feliz é um princípio. Feliz e saudável. As comunidades tradicionais de matriz africana, que é a forma como os povos tradicionais de matriz africana se organizam, é a partir desta lógica. De uma lógica de respeito à água, porque a água é vida, bem inalienável. Primeira fonte de alimento. É o que nos aquece, nos acolhe, nos protege e mata a nossa sede, que nos limpa. Então, de respeito às nascentes, porque a relação com a natureza é entendida como uma relação sagrada, uma relação divina, porque se entende a natureza como divindade. Todas as características de uma sociedade de matriz africana. Todas as características de uma sociedade indígena. Sociedades que estabelecem relações de respeito e sustentabilidade com o meio, de respeito e de amor e de ensinagem pelo exemplo junto aos seus e às suas iguais. Estamos falando de uma sociedade que vive na contramão da lógica da sociedade falida atual, que é patriarcal, heteronormativa, judaico-cristã. Nós estamos falando de uma sociedade que entende que a ancestralidade é a que nos garantiu e nos garante até hoje. E que a luta desses nossos ancestrais é uma luta que precisa ser lembrada diariamente. Das chibatadas, das disputas, não são disputas, mas é uma luta pelo direito a existir com comida, casa, trabalho digno, uma educação pelo exemplo, de cuidado e proteção, de falar de saúde e não de doença, de tratar da saúde e não da doença, porque se você trata da saúde e cuida da saúde, você não precisa se preocupar com a doença. Uma sociedade que tem a saúde como princípio não precisa se preocupar com a doença, porque tudo que se faz se garante saúde. As relações afetivas, o cuidado com o emocional, o cuidado com o espiritual, o cuidado com o alimentar. Estamos falando de sociedades que olham para o outro ser humano e o vê. E que entende que assim como eu mesma, cada uma e cada um que está aqui acompanhando esse programa tem o direito à vida digna, que não se dá na exploração, que se dá na comunhão, na troca. Essa sociedade, ela não é colonial mesmo, ela é decolonial. Mas ela também, para ser decolonial, precisa passar pela descolonização, a lógica da sociedade, da cultura, da economia, precisa ser outra, que é de existência. Os valores precisam ser civilizatórios, os valores civilizatórios precisam ser valores de inclusão, de comunhão, de coletividade, de amor, de cuidado. E nós estamos falando de ações, já que a gente fala de educar pelo exemplo, de ações dignas, ações exemplares, ações que conduzem a esse processo, que é o processo de amar incondicional e fraternalmente. Porque quem ama de verdade cuida, não aprisiona e não mata. Quem ama de verdade cura e cuida da saúde e ri junto, e trabalha junto, e colhe junto. E aí entende que cada um tem um papel fundamental neste planetinha, neste pálido ponto azul, que é do direito à felicidadania, do direito ao protagonismo de suas próprias vidas, não a partir de elementos que levam
de forma condicionada a delírios ou a dependências emocionais e econômicas. Bom, é sobre isso. Um grande beijo em cada uma, em cada um. E quero dizer que cada momentinho desse foi uma pílula de amor, uma pílula de troca, uma pílula de afetividade. Um grande beijo.